O som não foi de um tapa. Foi um estalo seco, seguido pelo tinir agudo de cristais centenários se espatifando no chão de madeira. O impacto do meu ombro contra a cristaleira que pertenceu à minha bisavó fez a estrutura de jacarandá gemer, e naquele segundo, o mundo em Diamantina pareceu perder o oxigênio. Eu não gritei. Eu não chorei. Eu apenas senti o ar frio da noite de Minas Gerais entrando pela fresta da janela, enquanto o rosto do meu filho, Vanderlei, se transformava diante de mim. O menino que eu nenei, o homem para quem eu coei café e lavei camisas de linho por décadas, agora me olhava com olhos de estranho. Seus dedos ainda estavam trêmulos, não de arrependimento, mas de uma fúria cega e gananciosa. Você vai assinar, Araci. Ou por bem, ou por mal. A voz dele saiu como um rosnado, cortando o silêncio de chumbo da cozinha. Eu olhei para o chão. Os cacos da taça de cristal brilhavam sob a luz fraca da lâmpada amarela, parecendo diamantes esquecidos na poeira. Aquele cristal tinha sobrevivido a revoluções, a casamentos e a lutos, mas não sobreviveu à ingratidão de um filho. Eu senti o latejar no meu ombro e um calor estranho no rosto, onde o vento da mão dele tinha passado. Mas, por dentro, eu estava gélida. Uma calma absoluta, quase assustadora, começou a se formar no meu peito. Era a calma de quem finalmente entende que o tempo de cuidar terminou e o tempo de corrigir começou. Vanderlei subiu as escadas batendo os pés, cada passo fazendo a casa colonial vibrar em protesto. Ele achava que tinha vencido. Achava que o medo me faria tremer e que, na manhã seguinte, eu estaria com a caneta na mão, entregando o único teto que me restava para alimentar suas empresas de fachada em Belo Horizonte. Ele não me conhecia. Ele esqueceu que eu fui moldada nas ladeiras de pedra desta cidade, onde o ferro se esconde sob a terra. Eu fiquei ali, no escuro, ouvindo o som do rádio de pilha que ele tinha derrubado da mesa. Um chiado baixo preenchia o ambiente, como se a própria casa estivesse tentando me dizer algo. Eu sabia que aquela seria a última noite de paz dele sob o meu teto. Eu tinha um plano. Um plano que não envolvia gritos, mas sim o peso da lei e a força da verdade. O café da manhã seguinte não seria apenas uma refeição, seria um tribunal. Antes de eu te contar quem eram as 3 pessoas que eu convoquei para estarem sentadas àquela mesa na manhã seguinte, aqui é o canal Afonso Astori. Histórias como a minha acontecem em todos os cantos, e eu quero saber, de qual cidade e estado você está me assistindo hoje? Comente aqui embaixo e aproveite para se inscrever no canal. Você não vai querer perder como eu transformei o medo desse filho em uma lição que ele jamais esquecerá. Continue comigo. Passei as horas seguintes como uma sombra. Cada movimento era calculado. Lavei o rosto com água fria e olhei no espelho da sala. A marca vermelha no meu ombro era o selo de um contrato que eu acabará de romper. O contrato da obediência cega. Peguei o telefone e, com as mãos firmes, fiz a primeira ligação. Meu compadre, um homem que conhecia as leis de Deus e dos homens, atendeu no segundo toque. Em Sabinópolis, o silêncio da madrugada também era cúmplice. Compadre, é a Araci. A hora chegou. Traga os documentos e o sargento. Amanhã, às 7, o café estará na mesa. Eu não precisei explicar muito. Ele sabia. Todos na região sabiam do comportamento errático de Vanderlei, das dívidas que ele escondia atrás de ternos caros e carros financiados que ele não podia pagar. O que ele não sabia era que eu vinha guardando provas. Áudios, mensagens, o rastro de sua violência verbal que agora se tornará física. Ele achava que eu era uma velha frágil, presa ao passado. Ele não percebeu que eu estava apenas esperando o momento em que a máscara dele cairia por completo para que eu pudesse, finalmente, ser livre. Preparei a massa do pão de queijo. O ato de amassar a massa era terapêutico. Eu colocava toda a minha força ali, sentindo a textura mudar sob meus dedos. Enquanto as luzes da cidade de Diamantina se apagavam uma a uma, a luz da minha cozinha permanecia acesa. Eu estava preparando o banquete da justiça. Eu ia servir a ele exatamente o que ele me deu, o gosto amargo da realidade. Eu olhei para a escadaria uma última vez antes do sol nascer. Vanderlei dormia o sono dos arrogantes, sem saber que o chão sob seus pés já não lhe pertencia. Eu limpei os cacos de vidro com cuidado, guardando-os em um lenço de linho. Eles seriam o prato principal. Quando o primeiro raio de sol bateu na janela da cozinha, eu soube que Araci, a mãe sofredora, tinha morrido. Ali, naquela mesa,
Nascia uma mulher que não aceitaria menos do que o respeito absoluto. A memória é uma coisa curiosa. Enquanto eu esperava o café coar naquela manhã decisiva, minha mente viajou para 30 anos atrás, quando as ladeiras de Diamantina pareciam muito mais íngremes sob os meus pés. Para entender por que meu coração se fechou naquela noite de terça-feira, você precisa saber do que esse coração foi feito. Eu não nasci com essa frieza. Eu fui temperada no fogo das privações. Meu marido, o pai de Vanderlei, era um homem de palavras doces e mãos vazias. Um dia, ele disse que iria para Goiânia buscar uma vida melhor para nós. Ele levou a única mala de couro que tínhamos e deixou para trás um rastro de promessas e um filho de apenas 4 anos que ainda chorava quando tropeçava no quintal. Nunca mais ouvimos dele. Nem uma carta, nem um cruzeiro, nem um adeus. Naquele dia, eu entendi que, para Vanderlei ter um futuro, eu teria que ser o pai, a mãe e o muro que nos protegeria do mundo. Eu me lembro do cheiro de sabão de cocô e do vapor que subia das tinas de água quente. Tornei-me a lavadeira mais procurada da cidade. Minhas mãos, que hoje tremem levemente por causa da idade, eram máquinas naquela época. Eu lavava roupas de linho fino dos doutores da cidade, peças que valiam mais do que a minha mobília inteira. Cada peça era esfregada com uma força que vinha da alma. Eu não estava apenas tirando manchas de café ou vinho, eu estava lavando o caminho para que meu filho não tivesse que carregar o peso de uma tina. Mãe, por que a senhora trabalha tanto? Vanderlei me perguntava, sentado em um banquinho de madeira, enquanto tentava ler seus primeiros livros de escola. Para você ser um homem de letras, meu filho. Para que suas mãos sejam usadas para assinar papéis importantes, e não para sangrar no sabão. Eu respondia, sorrindo, mesmo quando minhas costas gritavam de dor. E ele estudou. Oh, como ele estudou! Eu me orgulhava de vê-lo crescer. Quando ele passou na faculdade em Belo Horizonte, eu chorei escondida atrás do tanque. Vendi o pouco de ouro que tinha, um par de brincos que fora da minha mãe, para pagar a primeira mensalidade e a pensão onde ele moraria. Eu fiquei aqui, em Diamantina, comendo pão seco e café ralo para que ele pudesse jantar nos restaurantes da capital com seus novos amigos importantes. Mas foi na capital que o barro começou a apodrecer. Nas férias, Vanderlei voltava diferente. Suas mãos já não eram mais as mãos do meu menino que gostava de pão de queijo. Elas estavam macias, sim, mas seus gestos eram carregados de uma superioridade que me incomodava. Ele começou a ter vergonha das minhas roupas simples, do meu jeito de falar mineiro do interior e, principalmente, deste casarão colonial. Mãe, essa casa cheira a mofo. Por que a senhora não vende isso e vai morar num apartamento moderno? Ele dizia, olhando com desprezo para as paredes de pedra e as janelas de madeira que meu bisavô construiu com tanto zelo. Eu tentava explicar que esta casa não era apenas tijolo e argamassa. Era a nossa história. Cada pedra deste chão foi colocada com o suor da nossa linhagem. Mas Vanderlei não queria história, ele queria status. Ele se formou, vestiu o terno que eu ajudei a pagar com minhas economias de anos, e começou a circular entre pessoas que mediam o valor de um ser humano pela marca do relógio no pulso. A ganância não entra na vida de uma pessoa como um vendaval, ela entra como uma infiltração silenciosa. Começou com pedidos de empréstimos que nunca eram pagos. Depois, vieram os conselhos insistentes para eu assinar papéis que eu não entendia bem. Ele dizia que era para proteger meu patrimônio, mas meu instinto de mãe, esse que nunca falha, sentia o cheiro de traição no ar. O Vanderlei que eu criei com tanto amor estava morrendo, e no lugar dele surgia um estranho que via a própria mãe como um obstáculo burocrático. Ele não via a mulher que lavou milhares de camisas para ele estar onde estava. Ele via apenas uma velha que ocupava um terreno valioso em uma cidade histórica. Naquela noite da agressão, quando o vidro da cristaleira quebrou, não foi apenas o cristal que se partiu. Foi a última venda que eu tinha nos olhos. Quando ele levantou a mão, ele não estava apenas tentando me intimidar. Ele estava tentando apagar todo o meu sacrifício. Na cabeça dele, eu já não era uma pessoa, mas sim uma procuração pendente. Enquanto eu colocava o café na mesa naquela manhã, 30 anos de memórias passaram diante de mim. Eu lembrei de cada centavo economizado, de cada dor nas costas ignorada e de cada prece feita pela felicidade dele. E, com uma clareza cortante, percebi que a maior lição que eu poderia dar ao meu filho não era mais o perdão infinito, mas sim a responsabilidade pelas próprias ações. Eu olhei para as escadas.
O som dos passos dele descendo era pesado, arrogante. Ele achava que eu estaria lá, de olhos baixos, pronta para ceder. Ele não sabia que a lavadeira de Diamantina tinha voltado, e que desta vez, a sujeira que eu ia lavar era a que ele trouxe para dentro da minha alma. O café exalava seu perfume, mas o ar na cozinha ainda estava eletrizado. O palco estava montado. Minha história de sacrifício tinha chegado ao capítulo final da submissão, e o capítulo da justiça estava prestes a começar. A arrogância de um filho que se acha maior que a mãe é como uma doença que consome a casa pelos cantos. Vanderlei não apareceu em Diamantina naquela semana apenas para me visitar. Ele trouxe consigo o cheiro de desespero disfarçado de sucesso. Ele circulava pela sala do casarão como um corretor de imóveis avaliando uma ruína, e não como um filho voltando para o ninho. Ele falava ao telefone constantemente. Termos técnicos sobre garantias, aportes e liquidez ecoavam pelos corredores de pé direito alto. Eu, da cozinha, apenas observava. Percebi que o terno dele, embora parecesse caro, estava gasto nos punhos. O carro estacionado na porta tinha uma placa de Belo Horizonte e um adesivo de vistoria atrasada. Vanderlei estava afundando, e em sua mente distorcida, a boia de salvação era o patrimônio que eu levei a vida toda para manter. Mãe, a senhora não entende o mundo moderno. Esse casarão parado é dinheiro morto. Eu posso transformar isso em um império em BH. Ele dizia, enquanto comia o pão que eu comprei com o pouco que me sobrava da pensão. Ele não pedia mais, ele exigia. Cada conversa terminava em um tom de voz mais alto. Ele começou a remexer nas minhas gavetas, procurando escrituras, querendo saber onde eu guardava os papéis da herança. A falta de respeito era como uma goteira que, aos poucos, ia apodrecendo o assoalho da nossa relação. Ele já não me chamava de mãe com carinho, era Araci para cá, velha para lá. É doloroso ver alguém que amamos mudar por causa de dinheiro, não é? Você já sentiu que, quanto mais você dá, menos as pessoas agradecem ou te respeitam? Se você já passou por algo assim ou conhece uma história de ingratidão, deixe seu like aqui no Afonso Story. Isso ajuda nossa mensagem a alcançar e fortalecer outras mães que estão passando por isso agora. A pressão se tornou constante. Ele trazia documentos impressos, cheios de letras miúdas, e os colocava sobre a mesa na hora do jantar, bem em cima do meu prato. Assina aqui, mãe. É só uma formalidade. É para o meu bem, e o que é bom para mim, é bom para a senhora. Ele mentia, sem desviar os olhos dos meus. Eu lia aquelas linhas e via a armadilha. Ele queria uma procuração plena. Ele queria o poder de vender a casa, de me tirar dali e me colocar em qualquer canto enquanto ele queimava o dinheiro em investimentos duvidosos. Quando eu negava, a máscara de filho preocupado caía. Ele batia na mesa, fazia os talheres saltarem e saía de casa pisando forte, indo para os bares da Praça Central de Diamantina contar vantagem com o dinheiro que não tinha. A tensão naquela semana foi subindo como a água de uma enchente. Eu via o ódio crescendo nos olhos dele. Ele não aceitava que uma lavadeira velha, como ele me chamou em um momento de fúria, pudesse ter mais juízo e autoridade do que ele, o doutor da capital. O ar na casa ficou tão pesado que até as plantas na varanda pareciam murchar. Eu sabia que o estouro era iminente. A ganância de Vanderlei tinha chegado ao ponto de não retorno. Ele já não via em mim a mulher que curou suas feridas de infância. Ele via apenas um obstáculo jurídico. E eu, sentada naquela mesma cadeira onde tantas vezes o embalei, comecei a entender que a única forma de salvar o que restava da minha dignidade seria enfrentar a tempestade de frente. O silêncio que precedia a agressão daquela noite de terça-feira não era um silêncio de paz. Era o silêncio de uma corda sendo esticada até o limite. E Vanderlei estava pronto para cortá-la. O ar em Diamantina naquela terça-feira à noite estava carregado, como se as próprias pedras das ladeiras estivessem prevendo a tempestade que se armava dentro do meu casarão. Vanderlei havia chegado da rua com o hálito exalando o amargor da cerveja barata e a frustração de quem acabará de receber uma cobrança que não podia pagar. Ele não entrou, ele invadiu a cozinha, onde eu estava apenas terminando de organizar os pratos para o dia seguinte. Ele jogou uma pasta de couro sobre a mesa de madeira. O impacto fez o saleiro tombar, espalhando o sal branco sobre a toalha de renda, o que os antigos diziam ser sinal de má sorte. Para mim, era apenas o sinal da confirmação. Chega de teatro, Araci! Ele gritou, e a sua voz pareceu rasgar o silêncio da noite.
Eu não aguento mais essa sua teimosia de velha. A empresa em Belo Horizonte precisa desse aporte amanhã. Amanhã. Ou você assina essa procuração agora, ou a minha vida acaba. É isso que você quer? Ver seu único filho na sarjeta por causa de uma casa caindo aos pedaços? Eu me virei devagar. Minhas mãos estavam secas, mas meu coração batia como um tambor de congada. Sua vida não vai acabar por causa de uma casa, Vanderlei. Ela está acabando por causa da sua soberba. Eu não vou assinar o meu despejo para pagar as suas mentiras. O que aconteceu em seguida foi como se o tempo tivesse decidido correr em câmera lenta. Vanderlei deu um passo à frente. O rosto dele estava vermelho, as veias do pescoço saltadas como cordas retorcidas. Ele perdeu o controle. Aquele não era mais o meu filho. Era um credor desesperado tentando cobrar uma dívida que eu nunca fiz. Ele levantou a mão direita. Eu vi o movimento, vi a intenção antes mesmo da ação. Recuei instintivamente, mas o espaço era curto. O braço dele desceu com uma força bruta, uma fúria que carregava todos os seus fracassos. O vento da mão dele cortou meu rosto, um calor súbito que queimou minha pele. O golpe não me atingiu em cheio na face porque meu reflexo de defesa me jogou para o lado, mas o impacto do meu ombro contra a cristaleira foi violento. O som. Oh, o som eu nunca vou esquecer. Foi um estalo seco da madeira de jacarandá sendo atingida, seguido por uma sinfonia de destruição. As taças de cristal, aquelas que eu guardava para momentos de celebração que nunca chegavam, começaram a cair. Tlim, tlim, tlim. O vidro se estilhaçava em 1000 pedaços no chão, e cada estalo parecia um tiro no meu peito. Eu caí sentada, o ombro latejando, cercada pelos destroços da minha própria história. Houve um segundo de silêncio absoluto. Vanderlei ficou parado, olhando para a própria mão, como se ela fosse um objeto estranho. Mas não houve pedido de desculpas. Não houve o mãe, me perdoa que eu, no fundo da minha alma de mãe, ainda esperava. Eu fiquei ali no chão, olhando para o homem que eu alimentei e protegi, sentindo a dor do vidro e da alma. O que você faria se o sangue do seu sangue levantasse a mão para você? Se você já sentiu essa dor da ingratidão, pause o vídeo agora e me diga sua reação sincera nos comentários. Sua história importa aqui no Afonso Story. Viu o que você me fez fazer? Ele rosnou, a voz agora baixa e perigosa. Você me levou ao limite. Amanhã de manhã, Araci, ou você assina, ou eu te coloco num asilo em Contagem. Eu mesmo arrumo as suas malas. Eu tenho contatos, eu tenho como provar que você não tem mais condições de morar sozinha. Você tem até o café da manhã. Ele deu as costas e subiu as escadas. Cada passo dele no assoalho parecia um prego sendo martelado no caixão da nossa relação. Eu fiquei ali, no escuro da cozinha, cercada pelos cacos de cristal que brilhavam como lágrimas sob a luz da lua que entrava pela janela. Eu não chorei. Senti uma lágrima começar a descer, mas eu a sequei antes que ela chegasse ao queixo. O tempo do choro tinha acabado no momento em que o braço dele subiu. Senti um frio percorrer minha espinha, mas não era medo. Era a têmpera do ferro. Em Minas, a gente diz que o minério precisa de fogo para virar aço. Vanderlei tinha acabado de acender o forno. Levantei-me devagar. O ombro doía, uma dor sorda que eu sabia que deixaria uma marca roxa no dia seguinte. Olhei para a bagunça. Peguei um lenço de linho bordado e comecei a catar os cacos de vidro, um por um. Eu não os joguei fora. Eu os guardei em um pote de barro. Aquilo era a prova. Aquilo era o preço. Fui até o meu quarto e peguei o celular que eu escondia no fundo da gaveta de orações. Eu vinha gravando as ameaças dele há meses, por um instinto que eu mesma me culpava por ter. Mas agora, eu agradeci a Deus por esse instinto. Liguei para o meu compadre. Compadre, aconteceu. Ele levantou a mão. A voz dele do outro lado era de pura indignação, mas eu acalmei. Eu não queria vingança barata, eu queria justiça completa. Passei o restante da noite em claro, mas não em desespero. Eu estava organizando a mesa. Naquela noite, eu entendi que minha missão como mãe não era mais proteger o Vanderlei das consequências da vida. Minha missão era apresentar as consequências a ele. A ganância dele o cegou para o fato de que eu era dona de tudo. Ele achava que eu era apenas a zeladora de suas futuras riquezas.
Mal sabia ele que o asilo em Contagem não seria o meu destino, mas que o destino dele seria traçado naquela mesma mesa onde ele tantas vezes sentou para comer do meu suor. Enquanto o sol começava a pintar o céu de diamantina de laranja e roxo, eu já estava na cozinha. O cheiro de café começou a subir. Era um cheiro doce, mas o banquete que eu estava preparando teria o gosto mais amargo que Vanderlei já provou. Eu não estava mais sozinha. O silêncio de chumbo da noite tinha sido substituído pela certeza da manhã. A conta tinha chegado, e eu seria a pessoa a servi-la. O sol de Minas Gerais nasceu com uma claridade cortante naquela quarta-feira. Na cozinha do casarão, o vapor do café coado subia em espirais, misturando-se ao aroma do pão de queijo que eu acabara de tirar do forno. Para quem passasse na rua, parecia uma manhã comum em Diamantina. Mas, dentro daquelas paredes de pedra, o ar estava carregado com a eletricidade que precede um julgamento. Eu estava vestida com o meu melhor vestido de domingo, um azul escuro, sóbrio, que eu usava apenas em batizados e velórios. Era apropriado, pois eu estava ali para enterrar de vez a desonra que meu filho trouxe para este lar. Coloquei a toalha de renda de Biuro sobre a mesa, aquela que levei meses para tecer, ponto por ponto, enquanto Vanderlei ainda era um menino que corria pelo quintal. Ouvi os passos dele no andar de cima. Eram passos pesados, carregados de uma arrogância renovada pelo sono. Ele desceu as escadas abotoando os punhos da camisa branca, com um sorriso de lado, o sorriso de quem acredita que o medo da noite anterior tinha finalmente dobrado a espinha da velha. Bom dia, Araci, disse ele, sem me olhar nos olhos, puxando a cadeira da cabeceira com a autoridade de um dono que nunca foi. Sinto o cheiro do café. Vejo que tomou juízo e decidiu começar o dia com o pé direito. Os papéis estão prontos. O Uber para o cartório chega em 1 hora. Eu não respondi. Apenas terminei de colocar as xícaras de porcelana sobre a mesa. 3 xícaras extras, além da minha e da dele. Vanderlei franziu a testa, percebendo finalmente que a mesa estava posta para mais gente. Vai receber visita a essa hora? Eu disse que temos compromisso, mãe. Não quero vizinha fofoqueira atrapalhando nossos negócios. Não são vizinhas, Vanderlei, respondi, minha voz saindo firme e profunda, como o sino da Igreja do Amparo. São testemunhas. Nesse exato momento, a porta da cozinha se abriu. Entraram meu compadre, com sua pasta de couro gasta e o olhar severo de quem conhece cada linha do Código Civil, o sargento da PM, um homem que cresceu comigo e que carregava no rosto a seriedade de quem já viu de tudo, e o representante da Fundação de Amparo à Mulher de Diamantina. O sorriso de Vanderlei desapareceu instantaneamente. Ele tentou se levantar, a cadeira arrastando com um som estridente no assoalho. O que é isso? O que esse povo está fazendo aqui na minha casa? Na sua casa, Vanderlei. O meu compadre interveio, colocando a pasta sobre a mesa. A única coisa que é sua nesta sala é a vergonha que você causou à sua mãe. Vanderlei olhou para o sargento, tentando buscar uma cumplicidade masculina que não existia ali. Sargento, isso é um mal-entendido de família. Minha mãe está... Ela está confusa, sabe como é a idade. O sargento deu um passo à frente, as mãos cruzadas atrás das costas. Confusa, Vanderlei? Eu ouvi o áudio da noite passada. Eu vi a marca no ombro da sua mãe e os cacos do cristal que ela guardou. Em Diamantina, nós respeitamos as mães. E o que você fez não é confusão, é crime. A justiça demora, mas quando ela chega à mesa, não há terno caro que esconda a covardia. Se você acredita que o respeito à família deve ser resgatado e que ninguém deve estar acima da lei, inscreva-se agora no nosso canal Afonso Astori. Estamos aqui para dar voz a quem o silêncio tentou calar. Vanderlei caiu sentado na cadeira. A cor sumiu de seu rosto, deixando-o pálido como a cal das paredes. Ele olhou para mim, e pela primeira vez em anos, vi o medo nos olhos dele. Mas não era o medo do arrependimento, era o medo da perda de poder. Mãe, você não pode fazer isso. Eu sou seu filho. Se você me denunciar, minha carreira em Belo Horizonte acaba. Eu perco tudo. Eu me sentei à frente dele. Servi o café dele, mas antes de entregar a xícara, coloquei à frente dele o pote de barro com os cacos da cristaleira que eu havia recolhido na madrugada. Você disse que eu era velha, Vanderlei. Que eu não tinha mais utilidade.
Você levantou a mão para a mulher que lavou o chão para você caminhar limpo. Pois bem, aqui está o seu café, e aqui está o seu recado. Meu compadre abriu a pasta e retirou 3 documentos. Primeiro, disse o advogado, a denúncia por agressão e ameaça já foi protocolada. O sargento está aqui para garantir que você saia desta casa imediatamente. Segundo, a Araci transferiu o usufruto deste imóvel para a fundação que está aqui representada. A casa agora é um patrimônio protegido que será transformado em um centro de apoio para mulheres. Você não tem poder para vender nem um prego desta parede. Vanderlei tentava balbuciar algo, mas as palavras morriam em sua garganta. Ele olhou para o representante da fundação, que apenas assentiu com a cabeça. E terceiro, continuei eu, mantendo meus olhos fixos nos dele, o carro que você dirige e a empresa que você abriu em BH estão vinculados a garantias que eu acabei de anular legalmente. Você achou que eu era uma lavadeira ignorante, meu filho. Mas você esqueceu que quem lava a sujeira dos outros aprende a reconhecer uma mancha de longe. A humilhação dele era completa. O homem de terno, o doutor da capital, estava sendo desmascarado diante da autoridade da lei e da autoridade moral de uma mãe ferida. Ele olhou para o café, mas não conseguiu beber. O cheiro do pão de queijo, que antes era o cheiro do conforto, agora devia cheirar a derrota. Você está me expulsando? Ele perguntou, a voz trêmula. Não, Vanderlei, respondi, levantando-me com a dignidade de quem recuperou o trono. Eu estou te libertando. Libertando você da ilusão de que pode pisar nos outros para subir na vida. O café terminou. Agora, pegue sua mochila. O sargento vai te acompanhar até a porta. Naquela mesa, onde o silêncio de chumbo da noite anterior tinha reinado, agora havia o som da justiça sendo escrita. Vanderlei percebeu que o jogo tinha acabado. O castelo de cartas que ele construiu com a ganância e o desrespeito tinha desmoronado com um simples gole de café e um olhar de mãe que não aceitava mais ser vítima. Vanderlei continuou sentado por alguns segundos, olhando para os cacos de vidro dentro do pote de barro como se esperasse que eles se colassem sozinhos. Mas o cristal, assim como o respeito que ele tinha por mim, não aceitava remendos. O silêncio na cozinha era quebrado apenas pelo som rítmico do relógio de parede, que parecia contar os últimos segundos da vida de privilégios que ele acreditava ter garantido. Levante-se, Vanderlei, disse o sargento, com uma voz que não admitia réplicas. Sua mãe foi clara. E a lei também é. Ele se levantou devagar, os movimentos agora pesados, sem a agilidade agressiva da noite anterior. Ele olhou para o compadre, buscando uma brecha técnica, um erro nos papéis, qualquer coisa que o salvasse do abismo. Isso não é definitivo, Araci. Eu vou contestar isso em Belo Horizonte. Você não pode simplesmente doar o que é meu por direito. Ele tentou gritar, mas a voz falhou, saindo fina e desesperada. Nada aqui é seu por direito, meu filho, respondi, mantendo a calma que só quem já perdeu tudo uma vez na vida consegue ter. O que você chama de seu foi construído com o meu suor e com a sua desonestidade. O compadre já enviou a notificação para o banco em BH. Como a casa não é mais uma garantia disponível, o crédito da sua empresa foi congelado nesta madrugada. O castelo caiu, Vanderlei. E caiu porque você tentou construí-lo sobre a cabeça da sua própria mãe. O representante da fundação deu um passo à frente e entregou a Vanderlei uma cópia do termo de usufruto. A partir de agora, qualquer tentativa de entrar nesta propriedade sem autorização será considerada invasão. Suas coisas já foram colocadas naquela mochila ali no canto. Sugiro que o senhor siga o sargento. Vanderlei olhou para a mochila de lona gasta, a mesma que ele usava para ir à faculdade quando ainda tinha um brilho de honestidade nos olhos. Dentro dela não havia ternos caros ou relógios de marca, havia apenas o essencial. Ele pegou a mochila com uma mão trêmula. Ao caminhar em direção à porta, ele parou por um instante e me olhou. Havia um misto de ódio e incredulidade em seu rosto. Ele ainda não conseguia conceber que a velha lavadeira tinha sido mais inteligente, mais rápida e mais forte que o doutor da capital. Você vai se arrepender disso, ele sibilou. Você vai ficar sozinha nesta casa velha até apodrecer. Eu nunca estive tão bem acompanhada, Vanderlei. Estou acompanhada da minha consciência e da minha dignidade. Coisas que você não carrega nessa mochila, respondi, sem desviar o olhar. Nesse momento,
eu vi meu filho sair por aquela porta não como o homem vitorioso que ele fingia ser, mas como o covarde que ele escolheu se tornar. Se você conhece alguém que precisa de coragem para colocar um ponto final em um ciclo de abuso e ingratidão, compartilhe esta história agora. No Afonso Story, nós não aceitamos menos do que o respeito que toda mãe merece. O sargento o escoltou pela saída da cozinha. Eu fui até a janela da sala, aquela com as venezianas de madeira que dão para a rua de paralelepípedos. Observei enquanto ele caminhava ladeira abaixo. O sol de Diamantina batia em suas costas, projetando uma sombra longa e solitária. Os vizinhos, que sempre foram discretos mas nunca cegos, observavam das janelas. Eles viram o Dr. Vanderlei saindo a pé, sem o carro luxuoso, que estava no meu nome e cujas chaves estavam agora no meu bolso, sem a arrogância de sempre. Ele tentou acionar o alarme do carro por instinto, mas o controle estava no pote de barro, junto com o chip do celular que a empresa pagava. Ele era agora apenas um homem comum, enfrentando o peso das próprias escolhas nas ladeiras frias de Minas Gerais. Eu vi o carro de polícia segui-lo até a saída da cidade, garantindo que ele não voltaria para tentar mais uma agressão. Quando a silhueta dele desapareceu na curva do caminho que leva a Nova Lima, eu senti um peso enorme saindo das minhas costas. Não era o peso do meu filho, era o peso da culpa que eu carregava por ter permitido que ele se tornasse aquele monstro. Voltei para a cozinha. O compadre e o sargento me olhavam com respeito. O café ainda estava quente. Você foi brava, Araci, disse o sargento, apertando minha mão. Não fui brava, meu amigo. Eu apenas servi o café que ele mesmo preparou. Eu só coloquei o açúcar da verdade. A casa, antes sufocante, agora parecia respirar. O silêncio de chumbo tinha se transformado em um silêncio de catedral, sagrado, limpo e cheio de luz. Vanderlei achou que ia me trancar em um asilo para me silenciar, mas ele acabou se trancando na própria insignificância. A justiça tinha sido servida, e o gosto, para mim, era de uma paz que eu não sentia há décadas. Diamantina é uma cidade que guarda segredos em suas pedras, mas a minha vitória não era um segredo. Era uma canção de libertação que ecoava em cada quarto vazio deste casarão. Nas semanas que se seguiram à partida de Vanderlei, o silêncio da casa mudou de cor. Antes, era um silêncio cinzento, cheio de medo e expectativas não ditas. Agora, era um silêncio dourado, como o fim de tarde nas serras mineiras. Eu cumpri minha palavra. O casarão não ficou vazio. Com a ajuda da fundação, abri as portas para mulheres que, como eu, conheceram a sombra da ingratidão e da violência, mas que não tinham um teto de pedra para se proteger. Hoje, a cozinha que foi palco daquela noite terrível é um lugar de cura. O cheiro do pão de queijo continua lá, mas agora ele é compartilhado por mãos que se apoiam. Nós não apenas tomamos café, nós trocamos força. Vanderlei. De vez em quando, chegam notícias pelos viajantes que descem de Nova Lima. Soube que ele está trabalhando como apontador em uma obra, carregando o sol nas costas e o peso da realidade nas mãos. Ele me manda mensagens às vezes. Palavras que tentam ser doces, mas que ainda carregam o amargor do interesse. Ele pede perdão, mas o pedido vem sempre acompanhado de um pedido de dinheiro ou de uma reclamação sobre o trabalho duro. Eu respondo com a calma de quem já atravessou o deserto. Eu o perdoei como cristã, mas a justiça eu mantenho como mãe. Perdoar não significa permitir que o lobo volte para o redil. Eu respondo apenas: o café está pronto, Vanderlei. Mas a conta da sua dignidade é você quem precisa pagar, centavo por centavo, com seu próprio esforço. Eu olho para a cristaleira hoje. Ela foi restaurada. A madeira de jacarandá brilha novamente, e no lugar das taças quebradas, coloquei fotos das mulheres que hoje chamam este lugar de lar. O vidro trincado foi substituído, mas a cicatriz na madeira ainda está lá, se você olhar bem de perto. Eu não quis que lixassem a marca. Aquela marca me lembra que eu sou como minério desta terra. Posso ser pisada, posso ser esquecida no escuro, mas quando o fogo da injustiça me atinge, eu me transformo em aço. A liberdade tem um gosto que nenhuma riqueza no mundo pode comprar. É o gosto de deitar a cabeça no travesseiro e saber que não há mais mentira sob o meu teto. Eu ensinei meu filho a ler e a escrever, mas a vida teve que ensiná-lo a ser homem. E, no fundo, essa foi a minha última e mais dolorosa prova de amor, deixá-lo colher o que plantou para que, quem sabe um dia, ele aprenda a semear algo melhor.
Amanhã em Diamantina volta a ser de paz. O rádio de pilha agora toca uma música alegre, e o sol ilumina o meu pátio. Eu sobrevivi à tempestade, e dela, fiz o meu jardim. A conta foi paga, mas o aprendizado aqui no Afonso Story é eterno. Minha história termina aqui, mas a sua coragem pode começar agora. Obrigada por me acompanhar nesta jornada de justiça. Se você quer ver como lidei com o primeiro mês de liberdade e a primeira vez que Vanderlei tentou voltar, clique no vídeo que está aparecendo agora na sua tela. A gente se vê lá.